Boa noite pessoal, boa noite, vamos entrando aí, ver quem está entrando. Boa noite, beleza, conectou. Bem, hoje o assunto é delicado e eu fiquei impressionado com a repercussão só do anúncio da live, né? Demonstrou que esse é um problema muito comum entre vocês e eu entendo, é um problema comum aqui na clínica também, e de qualquer forma, pior ainda, né? Além de comum, é de dificílimo tratamento. E depende o tratamento do melasma. Boa noite pessoal, todo mundo boa noite. E o tratamento do melasma depende basicamente de dois fatores: o fator da orientação e o fator de seguir a orientação de forma correta. E muitas vezes isso significa mudança de hábito de vida profundo. Isso atrapalha muito o tratamento do melasma. Bem, eu estou aqui com a Rafa. Dá uma noite, Rafa. Boa noite. Ela vai ajudar a gente aqui nessa transmissão, anotando as perguntas de vocês, tá? Então façam perguntas aí, as que vocês tiverem. Eu vou tentar, fiz um pequeno roteiro aqui para tentar falar o máximo possível nessa uma horinha que a gente tem. Mas façam as perguntas, que ela vai estar anotando as perguntas e eu vou responder todas elas, tá bom? Bem, primeiro, o que é o melasma? Né? O melasma é uma mancha que ela surge geralmente para poder proteger a pele de algum dano, de alguma lesão, entre aspas, que a pele tem naquela área, né? Então, aquela mancha nada mais é como ela a melanina, né? Que forma o melasma, que é formado pela melanina, que é uma proteína de proteção. Ela protege a pele de várias coisas, né? Basicamente, mas o principal é raios ultravioletas, né? Do sol, a gente sabe disso. Então, aquela área da mancha é uma área em que a gente tem uma lesão por baixo daquela pele. Ou melhor, o corpo interpreta aquela área como se tivesse alguma coisa para proteger. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que o melasma, ele é uma proteção do nosso corpo. Ele não é uma mancha que está ali à toa, tá? Tem algum motivo para estar ali. O motivo, ele pode ser pequeno, né? Pode não ser necessário ele. Aí entra numa outra discussão. Mas o nosso interesse hoje, independente do motivo do melasma, é como tratá-lo, certo? Então o melasma, como eu estava falando, é uma mancha melânica, né, dessa melanina, que cobre algumas áreas do rosto. Geralmente tem um padrão uniforme, definido, né? Algumas pessoas mais na região das bochechas, outras aquele bigodinho, que às vezes que isso incomoda muito a mulherada. A parte que parece que ela realmente tem pelo ali naquela região, né? Tem um bigodinho de mancha. Muitas vezes na testa, tá? Raramente fora do rosto, tá? Muito raramente fora do rosto. E por que a gente tem o melasma aqui no Brasil? Né? Essa é uma pergunta muito importante para entender os motivos de a gente ter uma prevalência tão grande aqui de melasma. O melasma no Brasil é devido à nossa miscigenação genética. Ou seja, aqui a gente tem uma mistureba de quê? De negro, índio, europeu, japonês, não é isso? Aqui no Brasil é uma mistura de etnias e de carga genética. Então, os piores melasmas que eu vejo aqui na clínica, sem dúvida nenhuma, são de pessoas altamente miscigenadas. Ou seja, aquela pessoa que é a pura brasileira. Quem é o puro brasileiro? Aquela mistura de todas as etnias, certo? Então,
como é a mistura de todas essas etnias, a pele, que às vezes ela pode ser branca, ela tem características genéticas de pele negra. E a pele pode ser um pouco parda e ter características genéticas de pele branca. Existe uma certa indefinição genética do tom da pele da pessoa, tá? E isso contribui muito, essa indefinição genética, ou seja, a pessoa não sabe, o corpo, ele não entende bem o que ele tem que fazer no rosto. Então, se você, às vezes eu peguei um caso essa semana aqui mesmo em São Paulo, era bem assim, aquela pele difícil, toda manchada, melasma, que ela quer dizer, uma pele que não sai, né? Vamos lá, qual é a principal característica do melasma? Você tira e ele tende a voltar, né? Esse é o que diferencia o melasma de outros tipos de mancha, tá? Então, basicamente, é o grande calcanhar de Aquiles do melasma. Então, essa pessoa, ela tinha uma mancha extremamente no rosto inteiro, uma pele que, sabe, realmente feia, né? Coitada, pele realmente feia. E basicamente pelo melasma. Quando você avaliar a parte genética dela, é aquela misturada brasileira que a gente já conhece, tá? Então o principal fator de a gente ter tanto melasma no Brasil é essa mistureba genética, se é que a gente pode dizer assim, tá? Nossa pele é indecisa, ela não sabe para que lado vai, se ela é branca, se ela é morena, e aí nessa indecisão aparece o melasma. O que causa o melasma, né? Geralmente algum distúrbio hormonal. Isso acontece muito na gestação, né? Que é o que diferencia os nomes cloasma e melasma, que alguém perguntou isso lá nos comentários. O que é cloasma? Qual a diferença entre cloasma e melasma? A diferença é que o cloasma é o melasma que surge na gravidez, só isso. É puramente uma questão de definição, tá? Então, cloasma é quando o melasma surge na gravidez, você vê aquela grávida com aquela mancha clássica, aquilo se chama cloasma. O melasma é quando a pessoa não está grávida e tem aquela mancha melânica, também clássica, né? Mas quando a pessoa não está grávida. Então, geralmente isso é causado por uma alteração hormonal, tá? Seja pela gravidez, seja por alguma desregulação hormonal mesmo, que pode acontecer na vida de qualquer um, tá? Mas o que eu mais percebo aqui, e já vai a primeira dica, o que eu mais percebo é em relação a estado emocional, tá? Estresse, depressão, o estado emocional da pessoa interfere diretamente no surgimento do melasma. Vocês podem perceber que quem tem melasma muito forte não está bem ou não estava bem de cabeça quando ele surgiu, tá? Então isso é uma coisa bem interessante de se notar. Isso faz parte do tratamento, tratar cabeça, tá bom? Tanto pro lado do estresse, é mais até, tá? A depressão acontece também, mas é mais comum no estresse, tá bom? Mas esse é um fator importantíssimo no tratamento do melasma. Não adianta você pegar uma pessoa que deprimida, com aquele melasma, mas ela está em profunda depressão, a não ser que você perceba que a causa da depressão dela seja o melasma. Eu já vi isso, né? Isso pode acontecer. A pessoa é tão desesperada, aquele negócio realmente está... É uma coisa desanimadora muitas vezes, né? E a pessoa realmente está mal por causa daquilo. Então, a primeira coisa que você tem que identificar na consulta é isso. A depressão está causando melasma, o melasma está causando depressão, né? Aquela história. Se for o melasma que está causando depressão, ótimo. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir naturalmente animada com a possibilidade de se ver livre daquilo, tá? E esse ânimo daquela pessoa em se ver livre do melasma é tudo que eu preciso para que tudo dê certo no tratamento dela, tá? Então, o primeiro segredo do tratamento do melasma é ânimo e acreditar no que está fazendo, tá? Acreditar no que o médico está te propondo e fazer o que ele está te falando para fazer, tá? Então, ânimo e acreditar, por incrível que pareça, né? Por isso que eu falo que o tratamento do melasma não é fácil, tá? É mais conversa e psicologia do que atitude ou soluções simples, tá? Então, ânimo e atitude, ânimo e acreditar no que está fazendo é o primeiro passo importante no tratamento do melasma, tá bom? Lógico,
Fatores de risco do melasma, né? Todo mundo sabe, sol, calor, qualquer radiação ultravioleta, na verdade, né? Ou até infravermelho também, o próprio calor causa também, estimula o melasma a aparecer ou piorar, não é isso? E outra coisa interessante, o melasma é cíclico, ele é mais escurinho no verão e mais clarinho no inverno. Vocês já perceberam isso? Por quê? Óbvio, calor, né? Então o calor ele aumenta a chance, a prevalência do melasma ou escurece aquele melasma que a pessoa já tem. Então ele é cíclico. O verão ele está mais escurinho, inverno ele está mais clarinho. E vamos agora eu tô muito blá blá blá, né? Vamos ver o que, já vi a Rafa anotando um bando de coisa aqui, vamos entender o que ela tá, o pessoal querendo saber. Primeira pergunta, Rafa. Daqui a pouco eu volto a falar do meu roteirinho que eu fiz aqui. Adri. Dri? Isso. Tá. Achei que o melasma se desse apenas por conta do sol ou gravidez. Pode aparecer em qualquer idade sem motivo? A Dri perguntou se o melasma pode aparecer em qualquer idade ou sem motivo. Olha, Adri, quando você investiga, a pessoa às vezes chega aqui e fala que apareceu do nada. Cara, qualquer idade não, tá? Isso geralmente depois que ela menstruou. É muito raro isso na adolescência, geralmente é a fase adulta, tá? Depois dos 25 anos, é a fase que aumenta a prevalência do melasma, tá? Então, assim, a partir dos 25 anos e também até a menopausa. Depois da menopausa pode acontecer, mas é mais raro. Mas geralmente por uma desregulação hormonal mesmo. Qual foi a outra pergunta que eu esqueci? Em relação a... Era por conta do sol, ela achou que fosse só em relação então, ao sol. tá. Em relação às causas. Sempre existe uma causa, Adri. Sempre existe uma causa. Às vezes não é por causa do sol, às vezes... Mas aí a pessoa fala, já aconteceu várias vezes. A pessoa chega aqui e fala... Nossa, não sei como é que apareceu, do nada, não sei o quê. Aí você vai tentando entender o que aconteceu. A pessoa, você vê, ela teve um trauma psicológico na época antes, que antecedeu o surgimento do melasma, tá? Então, assim, sol, calor, desregulação hormonal, traumas emocionais são causas de aparecimento de melasma. São as causas, são as únicas que eu conheço. Já é o suficiente, né? Nossa vida sem todos esses fatores, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Próxima pergunta. A Nata Badini. Ela fez um peeling forte que você sugere e ela também faz laser de acroma. Isso ajuda? Tá. Bem, daqui a pouco eu vou falar sobre os tratamentos, tá? Que essa é uma parte importante aqui da live. Na verdade, tem vários tratamentos, várias opções de tratamento. Eu defini a minha por pura experiência de casos, tá? Eu fui notando, até em relação aos cremes que eu uso, foram dicas, literalmente dicas de pacientes que eu fui experimentando em outros, a questão dos cremes, até chegar a um que eu achasse que fosse o mais eficaz, tá? Então, por exemplo, eu não acredito muito em você tratar melasma usando um manipulado genérico, tá? Sempre quando você faz um creme manipulado, sempre você tem uma diferença de formulação, né? Teoricamente é a mesma formulação, mas sempre existe diferença na base e diferença de performance desses cremes quando eles são manipulados. Então, geralmente eu indico cremes que são industrializados, tá? Ou os que são manipulados e industrializados, tá? Como é o que eu costumo indicar. A base do tratamento do melasma primeira coisa, controlar os fatores de risco. Não tem milagre, tá? Então, exposição ao sol, primeiro fator de risco. Controlar o fator de risco sol. Isso é o mais importante, tá? Calor também. Todo mundo fala isso, tá? É o básico. Então, se você tem, por exemplo, uma vontade, você adora praia, você não vive sem praia. Qual é a minha conduta quando a pessoa não vive sem praia? Minha conduta é passar creme, medicamento oral e a pessoa continuar convivendo com melasma da melhor maneira possível, tá? Porque não vai ser possível eu fazer outro tipo de tratamento mais forte para poder resolver esse melasma, tá? Então, se você é viciado em praia, ou você desvicia, ou não tem muito o que te oferecer, tá?
Você só vai tomar um remedinho, esses cremezinhos que eu comentei, e vai ficar controlando o melasma ao invés de tentar resolver o melasma. Tá? Então, qual foi o pulo do gato que eu percebi aqui na clínica em relação ao melasma? Pulo do gato. Lipoescultura de face. Tá? Eu antigamente não trabalhava com melasma. Eu recusava todos. Anos atrás eu recusava melasma. Eu não tinha paciência de, sabe, não via muita lógica. Eu sou cirurgião plástico, não sou dermatologista, né? Então nem faz parte muito da minha formação. Mas eu notei uma coisa interessante. Fui fazendo vários casos, inclusive um deles casos é o da sogra da Rafa, que foi um dos primeiros casos que eu percebi isso. Sogra da Rafa. Qual o nome dela? Esqueci? Fátima. Sogra da Rafa, pele morena, melasma, mas não ligava pro melasma, tava nem aí pro melasma, só tava preocupado com o envelhecimento da pele. Mas tinha um melasma lá e uma pele morena. E eu fiz uma lipoescultura de face na Fátima, tá? Quando ela veio, e eu não fiz mais nada, só fiz lipoescultura de face. Quando ela veio no retorno, eu olhei pra ela e falei assim, caramba, Fátima, tá bonita. E ela também toda feliz, animada, feliz com o resultado e tal. Mas eu não estava entendendo, assim, eu não lembrava dela como é que ela era antes, né? E a gente botou na foto antes e depois. E aí, quando a gente botou a foto antes e depois, eu percebi que, falei assim, cara, a pele dela tá mais clara. E a pele dela, o melasma dela, tá muito mais claro. Muito mais claro, coisa assim, como se você tivesse feito um tratamento para melasma durante 6 meses e tivesse dado certo. Isso eu estou falando em 2 semanas a 4 semanas, entendeu? Então de 2 a 4 semanas foi quando eu notei isso daí. E aí eu falei, caramba, eu só fiz lipoescultura de face e o melasma melhorou. Isso para mim é meio óbvio, né? Assim, eu entendi o porquê que melhorou, né? Porque a lipoescultura de face ela lança na pele vários fatores de crescimento, células tronco, que são altamente estimulantes para a pele, no melhor dos sentidos possível, tá? Então todo esse estímulo que a lipoescultura traz para a pele ajuda a pele a entrar num estado de homeostase. O que é o estado de homeostase? É um estado de tranquilidade da pele. A pele está tranquila, está calma. E pele tranquila e calma, né? É que nem você está tranquilo e calmo. Ela está zen e não precisa daquela mancha ali, e aquela mancha melhora, tá? Então, a primeira grande sacada em relação ao tratamento do melasma foi a lipoescultura de face. Por incrível que pareça, só tem benefício esse negócio. Só para fazer um adendo aqui, para explicar até por que melhora o melasma com a lipoescultura. Lipoescultura melhora melasma, vitiligo, tenho casos, não estou falando de cura, tá? Pelo amor de Deus, gente. Vem em consulta que eu explico tudo direitinho. Vitiligo, muitos casos, às vezes, rosácea, que é dificílimo, casos difíceis de rosácea também pode melhorar, né? Todas as doenças autoimunes da pele podem melhorar com a lipoescultura, justamente por esse estímulo benéfico que ela traz para a pele, tá? E o melasma não foge a essa regra. Então, a base do meu tratamento para melasma é lipoescultura de face. É a primeira coisa que eu indico. Então, o paciente vem aqui na clínica, uma hora de conversa, explicando, tentando entender, porque eu gosto de entender o que está por trás daquele melasma, né? Se for fator psicólogo, aquela história do depressão causada pelo melasma, ou melasma causado pela depressão, aquela história toda tem que identificar aqui na clínica, na hora da consulta. E depois, quando a gente vai programar o tratamento, a gente começa fazendo as medicações fazendo as medicações orais também, que são importantes hoje em dia. A gente já sabe que os controladores de mancha orais são muito interessantes, são antioxidantes muito interessantes. Sozinhos não fazem nada, tá? Não vou tomar um ácido tranexâmico, ou Oliolar, ou piquenogenol, vou tomar aquele negócio todo dia e vou ficar com a pele linda. A revista adora falar isso, né? É a pílula como é que é? Pílula milagrosa para mancha. Cara, quando você vê a palavra milagrosa, milagrosa,
Quando você vê a palavra milagrosa, qualquer reportagem que fala de medicina, você já pula. Não perde tempo. Tá? Não perde tempo, pelo amor de Deus, em ver milagre em medicina. Não existe milagre em medicina. Tá? Então, tratou, faz a lipoescultura. Ou seja, o que eu estou fazendo com aquela pele? Eu estou estimulando duplamente. Com um estímulo endógeno, né, fabricado por você, que é justamente o estímulo hormonal, não, desculpe. É o estímulo das células tronco e dos fatores de crescimento pela lipoescultura, e um estímulo exógeno, que é causado pelo uso de medicamentos orais. Esses que eu falei para você são os mais comuns, são os que mais ou menos os que eu uso, e também os despigmentantes tópicos, que são os cremes, alguns ácidos fracos, como o ácido retinóico, e também eu gosto muito do ácido tranexâmico tópico, além do oral. Tá? Então eu faço o oral e faço tópico. Na minha experiência, né, experiência individual, mas na minha experiência, o ácido tranexâmico ele foi superior aos outros despigmentantes tradicionais, tá? Tipo oleolar, piquenogenol. Eu cheguei a fazer uma bomba, né? Fazia todos eles. Vi que não fazia muita diferença e hoje eu só uso o ácido tranexâmico. Eu acho ele muito bom. E também de um local específico, tudo controladinho, é o que eu estou falando para você. Não adianta pegar ácido tranexâmico e jogar em qualquer farmácia lá, que vai vir de uma farmácia uma coisa, outra farmácia outra. Vai ter uma variação grande aí na formulação, tá bom? Então, depois que a gente preparou essa pele com esse estímulo exógeno dos cremes e do ácido tranexâmico oral e do estímulo endógeno da lipoescultura, geralmente 1 a 2 meses depois disso, aí eu estou autorizado a tomar uma solução, ou melhor, oferecer uma solução mais drástica para esse melasma, tá? Entenderam a escadinha? Por isso que eu falei que não é mole, tá? Estímulo endógeno, estímulo exógeno, espera tudo tá bem, espera a paciente melhorar psicologicamente, deixa ela ganhar esperança que aquilo lá vai melhorar. Isso é muito importante, tá? E lógico, isso aí é o que eu mais estimulo psicologicamente o paciente, é isso. Eu tenho que dar esperança para ela, né? Parece que eu estou sendo, né, vendedor, né, dando esperança para ela. Não é vendedor, eu estou sendo estratégico, tá? A esperança do paciente, esperança boa, tá? Não é aquela esperança falsa, esperança boa, esperança, o ânimo. Isso é muito importante para o resultado final, tá? Então, depois disso tudo, a gente está autorizado a fazer um tratamento radical, que essa é a minha parte que eu mais gosto. O que é o tratamento radical? 2 opções, básico para mim, né? Tem 200 opções, para mim são 2, tá? Ou eu vou tirar aquele melasma com laser, ou eu vou tirar aquele melasma com peeling de fenol. Aí vai depender do tipo de pele. Não tem a ver se a pele é negra ou branca, não tem a ver com isso. Eu olho e eu sei, é difícil de explicar. Então tem que olhar, avaliar e indicar o melhor tratamento para arrancar aquele melasma. Agora a ideia é, entendam bem, arrancar o melasma. Quando eu falo arrancar, não estou querendo dizer que eu vou resolver definitivamente. Calma, ponto e vírgula. Aí eu arranco ele. Como que eu arranco ele? Com uma terapia profunda. Laser escultura é uma terapia profunda, peeling de fenol é uma terapia profunda. Então vou até lá embaixo, na derme reticular, abaixo do melasma, e eu descamo tudo aquilo. E quem que está aí? Albano Ju? Quem é? Fez. Médico, né? Quem é Albano Ju? Me lembra quem é? O que você fez há 20 dias, né? Foi para melasma, não? E aí você vai arrancar essa mancha, tá? E vai, quando a pessoa descama, depois de 1 semana, ela me acha um deus, porque eu arranquei o melasma dela. Ela olha aquela pele, ela não acredita, porque ela vê uma pele vermelha e sem mancha. Fica um negócio
Doido. Ela fica olhando para aquilo ali e fica apaixonada por ela mesma. E por mim também, né? Consequentemente, que foi o que eu arranquei aquela mancha. Mas eu aviso antes. Que aquela mancha tem um grande risco de voltar com 15 a 21 dias, com 2 a 3 semanas, tá? Ela tem um grande risco de voltar. Isso é classicamente conhecido como rebote. Todo mundo sabe que isso pode acontecer, né? Faz uma terapia e dá rebote. Beleza, então ela está estimulada com todos aqueles protocolos prévios, faz a terapia de choque, pirinfenol ou laser escultura, descama, olha no espelho, acha que eu fiz milagre, não fiz, tá? Acho que eu fiz milagre, mas eu não fiz. E aí depois de 2 a 3 semanas, eu vou de Deus ao... não vou nem falar o nome do outro aqui. Lá embaixo, categoria lá embaixo. Porque ela vai... Não estou falando que isso vai acontecer sempre, tá? Isso eu estou contando é da pior das hipóteses, tá? Vamos falar da pior das hipóteses, para depois a gente falar da melhor das hipóteses, tá? Para vocês entenderem. Efeito rebote. Fábio Menezes, e aí? Fabiana, amiga de infância essa daí, hein? Tudo bem? Sua irmã esteve aqui esses dias. Ixi, será que você está sabendo disso? Ela contou? Agora ficou público. Ela colocou no Instagram, é verdade. Então ela contou assim. Então é isso mesmo, efeito rebote do melasma, Fabi. E aí, esse efeito rebote, que é o efeito rebote? Efeito rebote é uma produção, ou seja, o corpo recebeu um trauma. Aquela pele continua sendo a mesma pele, a genética é a mesma, tá? Pô, Fábio, você quer fazer fenol já? Em quantos anos preciso fazer fenol? Caraca, você está exagerado, hein? Não tão cedo, pode ficar tranquila. Então, o melasma, tratamento. Tirei aquela mancha, voltou o melasma. Por quê? Porque ficou a pele realmente levou um choque e ela produziu de forma desenfreada. Geralmente é uma mancha pior do que antes, tá? Uma mancha horrível no rosto, tá? O que você tem que fazer quando você olha aquela mancha horrível no rosto, além de você pensar mal de mim? Você tem que ficar calma, tá? Não esquece das causas do melasma, né? Você tem que olhar o rosto, ficar desesperada, mas ao mesmo tempo tem que ficar calma. Por quê? Porque eu falei lá no início da live, você tem que acreditar no que eu estou falando, tá? Eu não estou brincando, quando eu falei aqui eu não estava brincando, tá? Você não pode, nessa fase do rebote, entrar naquela vibe, naquela vibração ruim, da sensação de que aquilo não vai dar certo, tá? Você não pode entrar naquilo. Aqui, lógico, né? Eu tô aqui para isso, né? Eu sou psicólogo, eu não sou nada, eu não sou médico para tratar melasma, eu sou psicólogo. A pessoa vem aqui chorando, 15 dias cheio de mancha, eu vou olhar para a cara dela e vou falar assim, eu avisei, pode acontecer. Então fica tranquilo, eu mostro casos iguais que aconteceram também e que depois ficaram maravilhosos e tal, para a pessoa se animar, né? Também não tô querendo que vocês sejam, né? Tem um controle total da mente, né? Também é pedir demais. Eu ajudo nesse processo. E aí, a pessoa sai daqui maquiada. Eu tenho uma maquiagem que eu indico que esconde totalmente aquela mancha. A pessoa sai daqui e parece que não tem mancha nenhuma. É segredinho de maquiagem, né? Eu aprendi com vocês. E aí, sai daqui maquiada, sem mancha, né? Esperançosa, depois de 15 a 3 semanas. E eu vou liberando, conforme a necessidade, aqueles mesmos cremes que ela usava antes para poder preparar a pele antes do melasma, tá? Ou seja, ela tinha um estímulo desses cremes, teve a terapia de choque, ficou 2, 3 semanas sem os cremes, mas tomando oral. E aí, no caso, se ela tiver o rebote, ela vai ter o rebote e vai aos poucos voltando para aqueles cremes. E usar maquiagem, tá? A maquiagem é muito importante para também ajudar nesse processo de aceitação da situação, né? dessa volta da mancha. E vai acreditar no que eu estou falando.
Essa acreditação vai levar meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses. No máximo 4 meses. Se bem que isso aí é uma coisa progressiva. Você vai percebendo, você vai percebendo isso acontecer com o tempo. Por que eu fiz a terapia de choque e a pessoa teve um rebote, e depois do rebote ela tratou com um creminho, os mesmos que ela estava usando antes, e esse melasma vai desaparecer? Qual é o motivo? Muito simples. Quando eu fiz a terapia de choque, eu causei uma descamação profunda na pele. Essa descamação fez com que toda aquela mancha, todos aqueles melanócitos fossem embora. E a mancha vai embora junto. Depois, quando houve o rebote, foi uma reação normal, foi uma defesa do organismo em relação àquela terapia de choque. Só que quando você faz o rebote junto com a cicatrização de um peeling profundo, essa mancha ela fica muito superficial. Ela fica lá em cima, muito diferente do que estava antes. Porque o melasma tem uma característica, ele vai entrando na pele e vai ficando profundo, tá? Nesse caso, o melasma ele está muito superficial. Na verdade, não pode nem se chamar de melasma, isso é um rebote de mancha, tá? É uma hipercromia pós-inflamatória, o nome técnico, tá? A gente não chama nem de melasma essa situação, tá? E aí, essa hipercromia, como está muito superficial, se a pessoa continuar no clima que eu comentei, continuar acreditando e fazendo uso dos cremes, essa hipercromia ela vai ceder ao uso dos cremes. Por quê? Porque ela está superficial. É como se eu estivesse tratando uma coisa muito superficial, que é muito fácil tratar com creme, tá? Então, recapitulando, os que chegaram agora, tratamento de melasma é controle de fatores de risco, sol, aquela história de sempre, sol, controle emocional, estresse, depressão, estímulo positivo para a pele, exógeno, endógeno, exógeno, cremes e remedicamento oral, endógeno, lipoescultura de face. Tem gente também que usa PRP e PRF, que são aquelas terapias de sangue. Pega o sangue, processa e joga também no melasma. Também funciona, mas a vantagem da lipoescultura é que ela equivale a 20 sessões de PRP e PRF. Você tem que ficar fazendo aquele negócio, sei lá, 2 semanas, enquanto o outro não precisa. Tá? Faz uma vez só e ele continua estimulando a pele indefinidamente. Depois que está tudo estimulado, terapia de choque, peeling profundo, fenol ou laser. Tá? Faz o peeling profundo, sem sombra de dúvida aquela mancha vai cair junto com a crosta, vai sumir aquela mancha, tá? Vai sumir totalmente aquela mancha. E aí, depois que sumiu aquela mancha, pode ou não, já vou chegar no não, mas por enquanto vamos considerar que sempre vai acontecer, tá? Vamos considerar que pode ocorrer uma hipercromia pós-inflamatória, ou seja, você fica toda manchada de novo. Não é aquela mancha antiga, é uma nova mancha. Só que essa mancha está superficial e a gente vai continuar o tratamento com os cremes normais e essa mancha vai sumir. Tá? Essa é a rotina com relação ao tratamento de melasma. Tá? Por isso que eu falo que o assunto é delicado, não é para qualquer paciente. A paciente tem que saber onde ela está entrando, porque ela tem que ter controle emocional com relação a todo esse processo, mas os resultados disso são impressionantes. Tá? Em termos de controle pós, em termos de qualidade de pele após esses procedimentos, obviamente ao próprio resultado da lipoescultura, que já é maravilhoso. Então eu só vejo vantagens em fazer tratamento dessa forma. Bem, e a parte boa agora, né? Existe uma chance, que essa é maravilhosa, de você fazer isso tudo e na terapia de choque, o melasma nem voltar. Aí aí é a situação ideal. Mas existe essa chance. Tem como eu saber antes se o meu vai voltar ou se não vai voltar? Não. Tem que fazer, saber que pode acontecer e esperar, torcer para que não aconteça essa hipercromia. Tá bom? Então, é claro que a gente sempre torce
para que a pessoa não tenha o rebote, né, a hipercromia pós-inflamatória, mas pode acontecer, vocês têm que estar cientes disso. Beleza? Façam mais perguntas aí, que agora eu vou ler, que já tem várias aqui para responder. Vamos lá, Rafa. Misidel. Isidel? Misidel. Misidel. Sem sol, como fica a vitamina D? Apenas suplemento? Boa pergunta. Sem sol, como fica a vitamina D? Todo paciente me pergunta isso agora, que esse negócio da vitamina D agora tá na moda. Na moda não, tá certo. Mas tá na moda, mas tá certo. Tem que mesmo fazer suplementação de vitamina D, é muito bom. Olha, o sol da vitamina D, você só precisa de 15 minutos por dia. E o sol da vitamina D não precisa ser no rosto. Respondido? Tá? Você vai tomar um sol na perna, na barriga, em qualquer lugar. Um chapéu, filtro solar, com burca, coloca uma burca e vai pra praia. Não pode fazer isso não, porque vai pegar calor também, tem risco. Então você vai colocar uma burca, vai ficar na sombra em algum lugar, pegando solzinho aqui de lado, aqui na pele do braço, na pele da perna, tá bom? Não tem jeito. Tem que realmente se virar. E não pode também esquecer a vitamina D, vocês têm toda a razão. Tem que fazer suplementação e tem que pegar sol, tá? Mas são 15 minutos, não precisa ser meio-dia não, tá? Pode ser 8 da manhã, 9 da manhã. Qualquer raiozinho, chumbreca UV que você pega e tá resolvido sua vitamina D, tá bom? A Lininha chegou, ela fez. Liposcultura, tirar a gordura do seu corpo, colocar... E tá me ajudando a responder. Obrigado, Aline. A Aline fez exatamente esse tratamento. E tá nessa fase agora. E ela tá exatamente nessa fase, tá com uns 20 dias. Ela tá exatamente nessa fase agora da indefinição, né? Mas já tá dando tudo certo, né, Alininha? Tá sabendo de tudo, é isso mesmo. Essa daí estuda. Fala aí, deu mancha no seu caso, Aline? Fala pro pessoal. Ela tá numa fase ainda que pode dar mancha. Amanhã completa um mês. Ah, que bom que você é feliz. O caso do Aline é o caso de vocês, assim. Da maioria das pessoas que está aqui na live, tenho certeza. Em relação ao melasma, né, claro. Das pessoas que têm melasma, tá? Uma menina nova, bonita, uma pele ótima, qualidade, clarinha. Fiz exatamente o tratamento que eu estou falando para vocês. Fiz a terapia prévia, fiz a terapia de choque. No caso dela eu fiz fenol, né? Então pude fazer a liposcultura junto, né? Tem um pouquinho de mancha na testa, mas tá clareando totalmente, ó. Que ótimo, é o clássico, tá? Isso daí, isso que a Aline tá passando é o clássico, tá? É o que o que acontece na maioria dos casos. Então, depois, agora a gente fez a terapia de choque, agora está em recuperação dessa terapia de choque, né? E controlando, né? E a Aline tem uma grande vantagem. Ela já veio pronta psicologicamente. Isso é muito importante, né? Ela estava tão focada em resolver o negócio que eu não tive trabalho. A Aline, na verdade, ao contrário, me ensinou, tá? Então, foi um caso muito bonito. Está sendo um caso muito bonito. Perguntas? A Sandy, microagulhamento funciona? Sandy, microagulhamento. Qualquer terapia para melasma pode funcionar, Sandy. Pode funcionar, tá? Tudo depende de quem está fazendo e do controle e do próprio, né, da própria disciplina do paciente, né? O certo, né, o mais interessante é o paciente estar no profissional correto para tratar aquele problema e acreditar no que o profissional está falando, né? Então, se a sua médica que te propôs o microagulhamento te explicou tudo em relação ao melasma e te propôs o microagulhamento para o tratamento dele, faça. Tem bons resultados, tá? Tem bons resultados na mão das pessoas corretas. Eu não faço porque eu tenho mais experiência com outros tratamentos, eu estou já acostumado. Como eu falei para vocês no início, o tratamento do melasma para mim foi um acidente, nunca procurei tratar melasma, foi uma coisa que eu descobri naturalmente aqui na minha clínica, tratando de rejuvenescimento. Aí que eu resolvi estudar, entender e me aprofundar e formar e fazer um protocolo exclusivo para melasma, tá? Próxima pergunta.
Kátia perguntou por que o melasma só dá na face. Kátia perguntou por que o melasma só dá na face. É hormonal, Kátia. A gente tem uma pele da face diferente da pele do restante do corpo. Tá? Às vezes acontece melasma aqui nessa região também do tórax, né? Mas isso é uma questão genética. Não tem uma explicação bem definida em relação a isso não, tá? Próximo. Aqui acabou. Respondeu tudo. Responde tudo. Respondeu. Né? Tem várias perguntas aqui novas aqui, ó. É que Lipoescultura. Ah, tá. Nilza, né? Nilza, eu já fiz uma live sobre lipoescultura. Como é um procedimento que eu faço muito, que é o que eu mais faço da minha vida, eu faço outras lives específicas sobre lipoescultura. Mas você pode olhar no Instagram, tem vários posts sobre lipoescultura, tá? Então você dá uma olhada ali. Espera que vai ter outras lives sobre lipoescultura, tá? Peeling de diamante causa rebote? Pergunta Darley Nunes. Peeling de diamante, ele pode ser feito de forma leve ou de forma mais forte, né? Então, se você fizer ele de forma levezinha, a chance de dar rebote é zero. Agora, se o cara pesar na mão do peeling de diamante, tem risco sim, já vi. Tá? Então toma cuidado com o peeling de diamante quem tem melasma. Volta a questão do profissional. Vai falar com o profissional de confiança, tá? Alguém perguntou aí quanto tempo dura a lipoescultura de face. Pelo que eu entendi dessa pergunta, é quanto tempo dura o resultado, né? O resultado da lipoescultura de face, ele dura anos. Você injeta aquela gordura ali, aquela gordura teoricamente não vai sair mais dali, vai continuar naquela região por todo o tempo. A questão é que no envelhecimento natural do rosto, uma das características do envelhecimento do rosto é a perda de gordura do rosto. Então, durante o processo de envelhecimento, eu diria por volta de uns 5 anos, pode acontecer de ser necessária uma nova aplicação de uma lipoescultura. Na média, eu vou dizer de 5 anos. Por quê? Porque o próprio processo de envelhecimento está perdendo mais de gordura, não aquela que eu injetei, outras, né, partes do rosto. E aí você vai ter que repor aquela gordura estruturada novamente, né? E assim você vai estruturando. Eu acredito que de 5 anos estaria um bom tempo de reestruturação, tá? Fiz 3 sessões de peeling, uma semana depois voltou. Você não voltou seu melasma, você teve um rebote, você teve quem está falando é Janete Frank. Janete, você teve um rebote, uma hipercromia pós-inflamatória que deveria ter sido tratada de perto, né? Logo em seguida esse rebote. Se você some aquele melasma e ele volta, você tratar ele em tempo, você consegue resolver aquela hipercromia, tá bom? Tá. Nem tem que cortar? Nem tem que cortar. Eu acho que está falando em relação Vanusa. Luz pulsada é bom para melasma? Tá. 2 perguntas, tem que cortar. Eu acho que você falou em relação à lipoescultura, né? Lipoescultura não tem nenhum corte, não tem nenhuma cicatriz. É feito com microcânulas, tá? Em outra oportunidade eu vou falar mais sobre lipoescultura. Rebote, peeling. Tá, o que usar numa situação de rebote pós-peeling diamante? Uma situação de rebote pós-peeling diamante é uma situação muito mais complicada do que um rebote pós-peeling profundo. Por quê? Porque você está somando aquela melasma que você já tinha, que é profundo e difícil de tratamento, com uma nova mancha. Então essa situação que você descreveu, de você ter um rebote pós-peeling diamante, é uma situação horrível. Às vezes muito difícil de resolver. O tratamento para isso seria todo esse protocolo que eu estou falando agora. Tá? Luz pulsada. Luz pulsada é muito antigo, né? É um tratamento clássico para melasma, né? O pessoal quando lançou a luz pulsada, eu me lembro disso, no início da década de 2000, era o tratamento né, padrão ouro de melasma. Ninguém conseguia resolver nada com luz pulsada. Falo de novo. Luz pulsada, peeling de diamante, laser de CO2, laser de erbium, aquele que agora é caríssimo, está todo mundo fazendo o Spectra. Nossa, eu tenho de paciente que fez Spectra e está aqui para resolver, né?
Todos são tratamentos maravilhosos, todos, na mão das pessoas certas e com o entendimento correto dos pacientes, tá? Eu tenho experiência com os meus tratamentos e cada um vai ter experiência com os tratamentos que cada um executa, tá? A Aline falou que vai compartilhar a foto dela quando finalizar. Tem melasma no rosto e colo. Como faz o tratamento em conjunto? Kelinha, boa pergunta, Kelinha. O tratamento do colo é mais difícil, tá? Porque a pele do colo é grossa e eu não posso fazer peeling profundo no colo, só peelings mais suaves, né? Eu não tenho, sinceramente, Kelinha, eu não tenho muita experiência de melasma no colo, não. Nunca me atrevi além do básico, né? De cremes e tal. Não é meu foco, entendeu? Meu foco é rosto, o rosto eu entendo bastante. Eu me atrevo no rosto. Mas no colo, se você viesse aqui, eu faria o básico no colo, né? E faria talvez uma lipoescultura, né? Já está me dando ideia. Uma lipoescultura no colo, com um peelingzinho mais superficial, com um cremezinho. Esse, para mim, na minha cabeça, é um tratamento interessante para melasma no colo, tá? Alguma aí, Rafa? Você tá... Roberta, enquanto tomo Roacutan, não posso fazer nada para melasma, certo? Olha, enquanto você toma Roacutan, você não pode fazer peeling de fenol. Mas você pode fazer a lipoescultura, você pode fazer a laser escultura e você pode fazer os tratamentos convencionais, home care, né? Então, o Roacutan não é motivo para você não fazer nada, né? Só deixar o melasma piorar, não é isso. Ele é motivo para você ir no médico e ele saber o limite que ele pode chegar em você tomando Roacutan, tá bom? A única coisa que não pode fazer tomando Roacutan é um peeling profundo. Peeling médio pode fazer, tá? Jato de plasma. Olha, o Darley perguntou aqui, indicaram jato de plasma. O jato de plasma é como eu falei, isso depende da experiência de cada um, não estou aqui para criticar a técnica de ninguém. Todas as técnicas são boas nas mãos certas. Ellen perguntou sobre Sculptra. Sculptra é outra coisa, Ellen. Ele é um estimulante de colágeno. Eu não sei até que ponto ele teria ação sobre melasma, tá? Não tenho experiência, tá? Mas a princípio não vejo muita lógica usar Sculptra para melasma. Sculptra tem outras indicações, flacidez, CO2, né, que é um laser também que pode ser utilizado. Sculptra ou lipoescultura de face, ela me perguntou. Quando eu comecei a fazer lipoescultura de face, eu fazia muito Sculptra. Eu acho o Sculptra muito bom. Só que para o Sculptra ter resultado, você tem que fazer várias sessões. Não adianta você fazer uma sessão só e ele demora para aparecer o resultado dele. E ele é muito caro. O custo dele no Brasil é coisa de louco. Ele deveria custar 10 vezes menos do que custa. Então, ou o médico vai fazer barato e não vai ganhar nada, ou o médico vai cobrar muito caro e acaba não valendo a pena, tá? Então, Ellen, não, isso aí é só questão de financeira. Agora, a lipoescultura é muito melhor que Sculptra em qualquer situação, tá? Então, eu primeiro respondi por que eu parei de fazer Sculptra e depois te respondi a verdade em relação à lipoescultura. O que podemos fazer para prevenção do melasma? Prevenção do melasma, se você não tem melasma, você não sabe se você vai ter melasma, né? A principal prevenção do melasma é controlar os fatores de risco. Sol, calor. Eu tive muitos casos de paciente assim, tá com 30 e poucos anos, foi tirar umas férias na Bahia, ficou uma semana torrando sem usar protetor solar. Aí, melasma. Foi assim que começou o melasma. Já vi vários casos assim, tá? Então, controlar os fatores de risco, né? Não fique estressado, né? Não tenha inveja de ninguém, não fique deprimida. Todos esses são fatores de risco para melasma, tá? Inveja, estresse, depressão, tá bom? Controle seus fatores de risco. Vamos ver o que tem aqui mais pergunta. Queimar as manchas está certo? Querem fazer nas manchas do tipo machucado, depois cicatriza. Nunca ouvi falar nisso, Vanusa. Nunca ouvi falar nisso. Pede para ver casos. Pede vários casos. Aí a pessoa já
treme na base, ou te mostra, né? Ou peita te mostra, ou você já vai saber a verdade. Luzes para melasma no celular, computador, luz branca, não. A lininha não, fica tranquila. Nenhuma luz, hoje em dia tudo LED, tudo aqui, ó, tudo é frio, então não precisa se preocupar. Só precisa se preocupar com aquelas luzes quentes e fortes, a halógena, tá? Dicróica, aquelas par 20, par 30, tá bom? Enquanto vocês sofrem com melasma, eu sofro com dermatite, que deixa meu rosto cheio de lesões vermelhas. Liposcultura. Dermatite é uma doença autoimune, né? E não estou garantindo que vai resolver, mas assim como outras doenças autoimunes, a liposcultura ajuda muito nesse tratamento, tá bom? Meu melasma é suave, estou usando o Gliquin Alvácia Ribeiro. Alvácia, é o que eu falei e volto a repetir. Tudo funciona ou não, dependendo de quem está te acompanhando, tá? E da sua disciplina, tá bom? Estou conseguindo tirar melasmas faciais com argila verde e aloe vera. Já reduziu 70%. Tenho gêmeos com 17 anos, 47 está dando ótimo estado. Cara, que maravilha, Ilse. Parabéns, muito bom. Argila e aloe vera, gostei. Aloe vera é interessante mesmo, faz sentido. Os dois são anti-inflamatórios. Faz muito sentido o que você está falando. Mas com certeza está controlando os fatores de risco. Não foi milagre, não. O que acho do Vitacid Plus? Usei muitos anos atrás. Hidroquinona com acetinóico. Eu acho maravilhoso. Eu só não gosto dessa marca que faz o Vitacid Plus. Prefiro. Então vou dar a dica de ouro aqui. O que eu uso que eu acho o melhor deles, tá? Desses conjugados farmacêuticos, é o Suavicid. Tá? Então se vocês forem usar, precisa de receita médica. Então se vocês forem usar, é minha opinião, tá? O que eu uso nas minhas clientes que tem o melhor resultado com relação ao melasma é o Suavicid, tá? Tem a melhor formulação e tudo mais. É um creme caro, ou barato, não é caro, então podem usar o Suavicid, que é o que eu recomendo. Qual o valor dessa liposcultura? Não posso falar aqui, só consulta. Suavicid, é isso mesmo, suave, tudo junto, Suavicid, tá? É junto que escreve, tá bom? Isso, é isso aí, Viviane, Suavicid. É um creme que não é tão fácil às vezes de achar, mas procurem que dá um excelente resultado, tá? Mais perguntas, já? Não? Mais alguma pergunta, pessoal? Quase completando 1 hora. Fui esclarecedor. Vende farmácia. Conseguiram entender alguma coisa sobre melasma? Que lhe dê esperança, pelo menos. Esse é o principal. O que você indica para home care de dermatite? Não, isso aí eu não sou dermato, Darley. Eu não sou dermato, aí você tem que comprar com um dermatologista, tá? Acompanhe com um dermatologista. Sem perguntas? Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos aí, pelas perguntas que fizeram. Espero que vocês tenham sido esclarecidos em relação ao tema, da forma que eu trato. Eu não estou aqui para dar aula de melasma, só estou querendo dar aqui um testemunho da forma que eu vejo o melasma, que é uma forma um pouco diferente da maioria dos médicos por aí. Não que eu esteja mais certo que os outros, mas só foi um acidente de trabalho ter descoberto alguns detalhes técnicos em relação a isso, tá bom? Muito obrigado. Vou me despedir de vocês junto da Rafa. Tchau, até a próxima live. Responde a minha, calma aí, quem é que perguntou? Responde a minha. O que foi? Deixa eu subir. Vê como é que é? Porque a pele envelhece, tenho 33 anos e melasma. Qual é a pergunta? Falei que eu respondi todas, agora tem que responder você. Tem 3 anos e melasma, não pode pegar sol, suavicídio. Não pode pegar sol, não pode pegar sol. Sol, gente, para quem tem melasma, esquece. Tá bom? Tchau!